Olá pessoal, vamos falar um pouco de filosofia e hoje vamos falar sobre a diferença da forma de pensar. Existem basicamente, didaticamente falando, três formas diferentes de pensamento. Nós temos o pensamento que a gente chama de mítico-religioso, nós temos o pensamento filosófico e temos o pensamento científico. Não é objetivo desse vídeo fazer um juízo de valor sobre esses modos diferentes de pensar. Cada um pensa do jeito que quiser, cada um é feliz da sua forma. Se você quer ser uma pessoa religiosa, seja e viva bem com isso. Se você quer ser um cientista, também. Né? Não existe uma obrigatoriedade que as pessoas todas tenham que pensar da mesma forma. Muito pelo contrário. O que não se pode fazer é se ensinar, por exemplo, religião no lugar de ciência. O pensamento religioso é um pensamento totalmente válido, desde que seja ensinado como um pensamento religioso. Pensamento científico é uma outra coisa e tem que ser ensinado de uma outra forma. O que você não pode misturar é alhos com bugalhos. Né? Eles existem, eles são independentes. Nós vamos discutir agora quais são as diferenças entre essas diferentes formas de pensamento, mas eles não são intercambiáveis, digamos assim. Né? Bom, quais são as principais diferenças entre o pensamento, então, mítico-religioso, o filosófico e o científico? A primeira questão é com relação ao tempo. Enquanto o pensamento... Aliás, só uma parte aqui. Vocês vão perceber, né, nessa discussão, que existe quase uma concordância total entre o pensamento filosófico e o pensamento científico. Tanto que se diz que a filosofia é a mãe das ciências. Né? Apenas no final é que existe uma, digamos assim, uma divergência não, mas uma diferença entre o pensamento filosófico e o científico que a gente vai explicar. A grande maioria, a quase totalidade das diferenças existe entre o pensamento religioso, mítico, e o pensamento filosófico. Então, primeiro com relação ao tempo. O pensamento mítico-religioso, ele acontece geralmente num tempo distante. A epopeia de Gilgamesh, a teogonia de Hesíodo, a Ilíada, a Odisseia, a história de Abraão, a história de Moisés, quer dizer, são coisas que aconteceram num tempo muito distante, quase sempre. Então, a mitologia acontece num tempo distante. Já a filosofia e a ciência, elas são atemporais, quer dizer, você pode pensar cientificamente no passado, no presente ou no futuro. A segunda coisa com relação à sacralidade. O pensamento mítico-religioso, ele é sacro, enquanto que o pensamento filosófico, não existe sacralidade no pensamento filosófico e não existe sacralidade no pensamento científico. Existe no pensamento mítico-religioso, geralmente, um narrador, um rapsodo. Por exemplo, Moisés conta o Pentateuco, conta os 5 primeiros livros, quer dizer, teoricamente foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Hesíodo escreveu a Teogonia, que conta a história dos deuses dos gregos, e assim por diante. Quer dizer, existe sempre um narrador que é incontestável. Já na filosofia não existe isso. Na filosofia, qualquer um pode filosofar, e na ciência também, qualquer um pode pensar de forma científica. Dogmatismo. A religião e o pensamento mítico, ele é dogmático, quer dizer, não se permite duvidar desse pensamento. Por exemplo, Jesus ressuscitou no 3º dia. Ponto. É uma questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita. Não adianta você querer ficar procurando justificativo. Não, é uma questão de fé. Né? Já a filosofia não é uma questão de fé. A filosofia é uma questão de convencimento. A filosofia e a ciência, elas trabalham em cima do convencimento. Você sempre pode e deve argumentar
o pensamento filosófico e o pensamento científico. Religioso não. O pensamento religioso ele é incontestável, por definição. O sobrenatural. O sobrenatural ele existe muitas vezes no pensamento mítico-religioso, né? Deuses, anjos, espíritos, enquanto que no pensamento filosófico e no pensamento científico, o sobrenatural geralmente ele é rejeitado. O raciocínio lógico. O raciocínio lógico está ausente no pensamento mítico-religioso. Então, por exemplo, Zeus colocou ordem no universo, no cosmos. Ponto. Como ele fez isso? Por que ele fez isso? Onde ele estava antes? Não tem isso. Quer dizer, é uma afirmação dogmática que dispensa o raciocínio lógico. Já o pensamento filosófico e o pensamento científico, esses não. Esses são embasados, são estruturados em cima de um raciocínio lógico. E por fim, nós temos o que nós chamamos de empirismo. Empirismo é o comprometimento em você demonstrar aquilo que você está pensando. E o empirismo, ele é característico principalmente do pensamento científico, que se diferencia aí do pensamento filosófico e mais ainda do pensamento mítico-religioso. Quer dizer, é uma característica própria do pensamento científico, o empirismo, a preocupação de se demonstrar. Vou dar um exemplo então bem aqui típico. Einstein, quando pensou no espaço-tempo, quer dizer, que você não consegue separar o espaço do tempo, era um pensamento tipicamente filosófico, porque não havia como, naquele momento que ele pensou aquilo, demonstrar. Depois que ele pensou nessa teoria do espaço-tempo, aí ele foi atrás da matemática para ajudar a demonstrar isso e atrás de experimentos físicos, como, por exemplo, observar um eclipse lunar e perceber, por exemplo, que o Sol, pela sua massa, conseguia desviar os raios que vinham das estrelas. Então você tinha uma preocupação empírica em demonstrar um pensamento originalmente filosófico. Então essas são as principais características que mostram as diferenças entre o pensamento mítico-religioso, do pensamento filosófico e do pensamento científico. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva na nossa página e principalmente solicite que a gente faça outros vídeos a respeito.